Estamos iniciando a disciplina de Ética e Responsabilidade Social do curso de Administração. Consideramos essa disciplina de extrema importância para a formação do gestor, por se tratar de um tema atual, relevante, importante, e que a maioria das organizações, se ainda não se atentaram para a importância desse tema, provavelmente o farão o mais breve possível. Nessa apresentação, eu tentarei mostrar o conteúdo sobre o qual nós iremos trabalhar, né, alguns pontos, chamando a atenção para aquilo que a gente considera ser o mais relevante, né? Basicamente, de uma forma bem resumida, o objetivo central da disciplina é discutir a ética, a sustentabilidade e a responsabilidade social no campo organizacional, tentando compreender quais seriam as responsabilidades que o gestor deve ter ao assumir diversas atividades nesse campo ou nessa área. O que se busca aqui é pensar a sustentabilidade menos naquele conceito amplo, mas a sustentabilidade aplicado ao mundo corporativo, ou seja, como que a sustentabilidade vai impactar as operações da organização, impactando as operações das organizações, como que irá impactar os seus resultados. Então, é sobre esse contexto da sustentabilidade que nós vamos discutir a ética e a responsabilidade social. Obviamente que voltado sempre para o campo organizacional, né? O conceito de sustentabilidade é um conceito que nasce da questão ambiental, mas hoje ele já extrapola a questão ambiental. Então, na verdade, quando estamos falando de sustentabilidade, estamos falando de uma série de variáveis que vão do econômico, do social, do cultural, do ambiental, e que compõem um conjunto de ações que todas as entidades organizacionais devem observar para garantir o que a gente entende por desenvolvimento sustentável. E o que seria o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento de uma nação, de uma cidade ou de uma organização que necessita utilizar recursos naturais, mas tem consciência de que esses recursos naturais são recursos finitos, ou seja, a organização, as cidades, os países, eles precisam lembrar sempre que, ao exaurir esses recursos naturais, pode colocar em xeque a própria sobrevivência da humanidade. Então, o desenvolvimento sustentável busca conciliar dois objetivos que até para algumas nações podem parecer inconciliáveis, ou seja, o crescimento econômico com preservação ambiental, com preservação das comunidades em torno dos sistemas produtivos, preservação de mananciais de água, preservação das florestas, enfim. É você garantir o desenvolvimento econômico através de operações industriais, né, organizacionais, e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência da humanidade, a sobrevivência desses recursos. Então, a sustentabilidade, ela, de uma certa forma, ela implica na adoção, na escolha de um modelo de desenvolvimento sustentável, né? Aqui nessa disciplina, o que nós faremos? Nós iremos tratar a sustentabilidade no contexto organizacional, ou seja, o que a organização pode fazer em suas operações, em suas relações, para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência do seu entorno, a sobrevivência dos recursos que ela utiliza, para que isso não comprometa a sobrevivência de gerações futuras. Nesse sentido, essa disciplina ela estará dividida em 4 unidades básicas, né, que, na verdade, elas estão interligadas porque nós iremos falar de ética, sustentabilidade e responsabilidade social, obviamente, em todas elas. Mas nós dividimos o conteúdo da disciplina da seguinte forma para que vocês possam acompanhar de uma maneira mais organizada.
Então, a primeira unidade nós vamos falar sobre ética e moral no contexto competitivo, e aqui eu chamo a atenção que a maioria provavelmente já passou ou vai estar cursando agora as disciplinas de filosofia e já estudaram bastante sobre esses dois temas, ética e moral. O que vai nos interessar aqui é discutir basicamente a ética no contexto competitivo, ou seja, a ética empresarial, a ética do mundo corporativo. Uma segunda unidade, nós vamos tratar da sustentabilidade, da responsabilidade social, depois sobre ações sociais sustentáveis internas e externas e avaliação das ações sociais e sustentáveis. Então, na unidade 1, nós vamos tratar basicamente da ética nos negócios. Nós vamos fazer uma pequena introdução, tentando definir ética, moral, diferenciando esses dois termos, mas vamos centrar basicamente na questão da ética no contexto competitivo no mundo corporativo, ou seja, quais são os benefícios que uma organização que adota um comportamento ético, quais são os benefícios que ela pode oferir ao longo do tempo, de uma maneira sustentável, com relação aos seus stakeholders, que será também um tema que a gente vai desenvolver aqui, ou seja, a escolha por um comportamento ético e sustentável, socialmente responsável, ele está diretamente ligado também ao atendimento da organização com relação às demandas dos seus stakeholders, né? Todos nós sabemos que os stakeholders são aqueles agentes que, de uma forma direta ou indireta, influenciam as ações organizacionais. Então, trataremos da questão da ética, da moral, da ética totalmente vinculada à competitividade organizacional e também falaremos sobre a elaboração e a implementação dos chamados códigos de conduta ou códigos de ética, que a grande maioria das organizações já adotam, né? A importância do código de ética está muito relacionada à sua capacidade de tentar minimizar consequências de um determinado dilema ético, de uma determinada questão ética, que pode comprometer a atuação da organização. Então, nessa primeira unidade, faremos a introdução discutindo a ética nos negócios e a ética no contexto competitivo. No segundo momento, nós iremos tratar da responsabilidade social. Como a gente falou aqui, nós estamos tratando todos esses temas dentro de um contexto da sustentabilidade. Então, no contexto da sustentabilidade, além do aspecto econômico, além do aspecto ambiental, uma questão que é muito importante para a sustentabilidade é a questão social. Então, a gente destaca aqui a questão social a partir da responsabilidade social. Então, a responsabilidade social é quando a organização passa a ter uma ação mais proativa com relação a determinadas questões sociais e ambientais do seu entorno e até internas às suas operações, buscando, então, minimizar um pouco os impactos das suas operações. Então, nessa unidade, o que nós vamos ver? Nós iremos ver um pouco do histórico da responsabilidade social no Brasil, a conceituação, o que não é, o que é responsabilidade social legítima. Iremos ver exemplo de sustentabilidade só para exemplo de responsabilidade social, para gravar um pouco melhor esses conceitos e também analisar um pouco das críticas que se faz aos modelos de responsabilidade social como sendo um modelo adotado pelas organizações. Então, apesar de ser a sustentabilidade uma ação cada vez mais adotada, implementada pelas organizações, há também os seus críticos e nós temos que levar em conta essa discussão, né? Na unidade 3, nós iremos tratar das ações de responsabilidade social nas organizações. E aí nós iremos diferenciar essas ações em responsabilidade social interna e responsabilidade social externa. A responsabilidade social interna são ações de responsabilidades que, de uma certa forma, atendem à demanda de um stakeholder muito importante da organização, que são os seus funcionários. Essas ações internas, elas podem, inclusive, abranger parceiros da organização, como fornecedores,
empresas que prestam serviços para a organização, né, terceirizados. Então, são sempre ações que visam o bem-estar do público interno da organização, né? Vocês, por exemplo, já devem ter ouvido falar muito de programas de diversidade organizacional. Os programas de diversidade organizacional são programas que visam reduzir cada vez mais o nível de preconceito que possa existir dentro das organizações. Todo programa de diversidade, de apoio à diversidade organizacional, é um programa de responsabilidade social também. E aquelas ações de responsabilidade social externa são ações de responsabilidade que visam atender a demanda da comunidade que está em torno da organização. Pode ser essa comunidade mais próxima, pode ser uma comunidade que é mais abrangente, enfim. São ações que atendem ao stakeholder externo, né? Então, nós vamos diferenciar essas ações, caracterizá-las, analisá-las, dar exemplos dessas ações, mostrar a importância dessas ações para as organizações. E aqui nos interessa, como administradores, saber como essas ações são implementadas, gerenciadas, como elas são pensadas, como elas são avaliadas. Por fim, né, na unidade 4, nós vamos tratar da avaliação das ações sociais. Então, existem diversos instrumentos, né, de avaliação, relatórios, balanço social, o próprio balanço do Instituto Ethos, que tem o papel de avaliar as ações sociais das organizações dentro do contexto da sustentabilidade. Então, novamente, nós trataremos sempre da questão da ética, da responsabilidade social, dentro do contexto da sustentabilidade. Então, o modelo de avaliação dessas ações sustentáveis e, ao mesmo tempo, sociais, ela vem se aprimorando ao longo do tempo. Nós trataremos nessa unidade exatamente daqueles instrumentos que foram precursores, como, por exemplo, o balanço social, que no Brasil teve uma importância histórica fundamental. O seu surgimento coincide com o surgimento e um certo fortalecimento dos movimentos sociais do início da década de 80, por exemplo. Então, o balanço social é um instrumento historicamente importante para as ações sociais no Brasil. Hoje já substituído por outros documentos que são mais completos, né? Nós temos, por exemplo, o relatório GRI, que é um relatório internacional e que demonstra com mais eficácia os investimentos da organização com relação às ações sociais. Nós temos o relatório do Instituto Ethos, que é um relatório completo também, que mostra todas as dimensões desses projetos, dessas ações. É muito importante alertar que ações sustentáveis legítimas são aquelas ações que passam por um processo de avaliação, né? Porque aí elas podem ser corrigidas, elas podem ser alteradas. Lembrando sempre que essas ações de sustentabilidade nas organizações, elas sempre serão implementadas ou por um órgão da organização, dentro da estrutura organizacional da empresa, por profissionais da empresa. Por isso é muito importante diferenciar responsabilidade social de ações de filantropia. A ação de filantropia é aquela ação que pode ser pontual, eventual. Agora, um programa, um projeto de responsabilidade social é algo mais aprofundado, é algo que vai exigir o envolvimento da organização desde do seu nível mais alto até no nível departamental, onde os funcionários serão envolvidos nessas ações, né? Basicamente, vai nos interessar aqui o desenvolvimento de habilidades e competências que o gestor, o administrador, deve desenvolver para atuar nesse campo. Então, é importante lembrar que todo esse conteúdo é para empoderar o administrador para que ele possa dialogar, né, dentro da organização com relação a essas questões e, principalmente, atuar nesse campo. A gente considera que a sustentabilidade no mundo corporativo é um campo ainda muito pouco estudado e muito pouco
dominado pelo administrador. Então, você tem profissionais de várias áreas que já atuam com sustentabilidade organizacional, desenvolvimento sustentável nas organizações, né, práticas de reciclagem, práticas de diversidade organizacional, e o administrador, ele ocupa pouco esse campo. Então, a ideia aqui é passar conceitos, ideias, conteúdo, para que o administrador possa se empoderar desse conteúdo e atuar nessa área de uma forma mais efetiva, né? Durante a disciplina, é importantíssimo o empenho e a dedicação de todos, né? Eu gostaria de chamar a atenção para um fato que é recorrente nessa disciplina. Nós estamos na disciplina do 8º período. Vocês irão ver pelo calendário da disciplina que todas as atividades foram programadas para serem realizadas dentro de determinado período. Não haverá prorrogação do prazo das atividades, a não ser naqueles casos já previstos. Então, eu chamo muita atenção para que todos façam as atividades dentro do calendário previsto, não deixem de fazer as atividades, teremos apenas uma atividade substitutiva. Geralmente, no final de semestre, os alunos que não conseguem ser aprovados sempre pedem uma atividade extra. Isso não existe fora da programação da disciplina. Então, eu peço bastante atenção a todos com relação a isso. Eu estarei disponível para responder todas as dúvidas que você possa ter, todas as dificuldades, e tentarei responder todos o mais rápido possível. Eu acredito muito nesse conteúdo, eu acho que essa área é uma área de futuro para o administrador, para as organizações. Espero que todos vocês gostem também. Eu sempre aprendo muito com os alunos dessa disciplina, que sempre trazem para a discussão as experiências sustentáveis, as experiências de ações sociais que as organizações nos quais eles atuam e que eles participam. Então, ao trazer essa experiência, amplia e enriquece a nossa discussão. Eu espero que isso aconteça com vocês também. Ok? Muito obrigada e vamos começar.